Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Connection, o podcast oficial da Caltrain. Eu sou o Roger Gomes e serei o condutor desse veículo de informação. Esse é o nosso quarto episódio e hoje nós vamos falar sobre manejo reprodutivo de novilhas. O nosso convidado é o Johnny Machado, também conhecido como Capataz. Ele é técnico em agropecuária, trabalha com pecuária desde criança, é acadêmico de medicina veterinária e atualmente trabalha na Fazenda Francana, onde ele é responsável pelo manejo reprodutivo das novilhas. E aí, Johnny, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Então, cara, vamos começar falando um pouco da importância desse manejo aí. Por que você considera que o manejo das novilhas deve ser levado tão a sério? Conta pra nós. Então, Roger, o manejo reprodutivo de novilhas, ele deve ser levado muito a sério, porque é uma coisa bastante importante numa fazenda, o manejo reprodutivo de novilhas, né? E isso acaba tendo um grande impacto na lucratividade do produtor. Então, os custos de criação de uma novilha representam 20% dos custos de uma fazenda leiteira. E é o segundo maior custo depois da alimentação das vacas leiteiras. Então, acaba se tornando bastante caro, né, para um produtor uma novilha. E é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para levar essa informação até o produtor, porque muitos acabam não colocando todos esses custos na ponta da caneta, né? Porque eu estava lendo um trabalho, o trabalho do professor Glauber dos Santos e a Tatiana Belloni, em um trabalho que eles realizaram na região de Piracicaba, revelou que os custos de uma novilha foi em média R$ 5.157. Lógico, esse custo ele pode aumentar ou pode diminuir dependendo da região, né? Mas é mais ou menos nessa faixa aí, R$ 5.157 os custos de uma novilha, desde o nascimento dela até o momento da aparição, né? O momento que essa novilha vai parir. Ou seria assim o triunfo dela, né? O triunfo desse animal é quando ele pare, porque aí ele começa a pagar todas as despesas de alimentação, instalação, manejo, medicação, vacina, enfim. Importantíssimo olhar com carinho para esse manejo, né, cara? Sim. Quais são as fases da recria, então, Johnny? Conta para nós. Então, a recria, ela é dividida em fases, né? Então, temos primeiro a fase do aleitamento, que representa em torno de 10% do ciclo em proporção de tempo. Temos também a fase do desmame, que é desde o desmame até o início da vida reprodutiva, que representa 45%. Essa é a fase mais crítica da criação de novilha, porque é a fase mais longa do ciclo. Então, é aí que o produtor acaba perdendo alguns animais, dependendo do manejo que ele faz. Então, tem que colocar bastante atenção nessa fase, que é a fase mais longa, a fase mais crítica, porque é depois do desmame. Então, o animal está acostumado ali com um bezerreiro, geralmente, uma baia master, né? Uma baia com conforto maior, porque é dentro do bezerreiro, então acaba tendo, vamos dizer assim, menos companheira de baia, né? Acaba tendo. Então, esse animal ele é desmamado e é levado para uma baia coletiva com mais animais. E geralmente acaba acontecendo disputa de alimento, enfermidade. É aí que o produtor acaba perdendo alguns animais se ele não prestar atenção nessa fase. Dando sequência, a gente tem a fase do início da vida reprodutiva, né? E seria aí até do início da vida reprodutiva até o momento que esse animal emprenha. E ela é uma fase bastante curta, porque esse animal vai passar pelo protocolo IATF, ali, geralmente, ou uma indução de cio, e esse animal vai ser emprenhado se tudo correr certo. Então, essa fase representa de 6 a 5% do ciclo. E por último, a gente tem a fase da gestação, né, que representa de 39 a 40% das fases da recria em termos de tempo. E como que é feito o manejo sanitário dessas novilhas aí, Johnny? Então, o manejo sanitário, eu recomendo que faça, primeiramente,
pelo protocolo vacinal. Então, tem algumas vacinas que é muito importante nesse protocolo. Seria a vacina contra a leptospirose, né? A vacina contra carbúnculo sintomático, vacina contra IBR-BVD, que não pode faltar também. Em alguns estados ainda tem a vacinação contra a febre aftosa, né? No Paraná a gente já não precisa mais vacinar. Tem também a vacina contra a brucelose, né? Nas fêmeas aí a partir dos 3 meses de vida. Então faz parte do manejo sanitário também o protocolo de vacinas. E lógico, você manter sempre esses animais em um pleno conforto, né? Porque é importante ter capricho na criação, porque essa questão de limpeza de baia, trocar a serragem, então recomendo que troque a serragem aí ao menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Se for criação de compost bar, fazer aí o manejo das baias, né? Tirar a serragem suja, colocar uma serragem nova. Se for camas também, passar o rodo aí, né? Nesses estercos para evitar futuras enfermidades de casco. Instalação, barracão arejado, se for cross ventilation, melhor ainda. Se for ventilador, tudo bem, mas desde que seja bem arejado. Então, tudo isso faz parte do manejo sanitário. Você falou sobre as enfermidades aí. Quais você considera as principais enfermidades que acometem os animais nessa fase? Então, Roger, nessa questão aí, falando de baia suja, né? Então, vamos colocar, por exemplo, as enfermidades de casco. Então, tem a mortelária, né? O mortelário, foot-rot, dermatite. Então, são bastante enfermidades assim que acabam prejudicando esses animais nessa fase. E é o que acontece com maior frequência, né? Então, uma novilha que teve uma mortelária, um foot-rot, ela já vai começar a mancar. Isso já vai causar um estresse para esse animal. Ela vai ter dificuldade para chegar até o coxo. Então, pode ser que ela esteja com uma novilha maior ali na baia e pode acontecer uma disputa de alimento. Então, esse animal já está manco, já está ruim. Ele vai tentar chegar ao coxo, ele leva uma cabeçada de outra novilha. Então, isso vai acarretar uma série de problemas, porque esse animal vai acabar não comendo, vai diminuir o ganho de peso. Esse animal não vai entrar em cio, porque o cio entra pela boca, né? Um professor meu sempre fala isso. Então, ela não vai ter os nutrientes que ela precisa para formular aí o cio, e isso vai acarretar uma série de problemas. Então, é importante a gente ficar de olho nessa questão aí. Show de bola. Falando um pouco também se comentou sobre alguns desafios aí. Qual que você considera os desafios dessa recria confinada? Então, os desafios da recria, né, inclui ambiência, nutrição, sanidade e manejo, né? Então, esses são os grandes desafios hoje em dia, porque você tem que ter uma nutrição de qualidade, né? Para esses animais terem um ganho de peso bom, para eles chegarem lá no início da vida reprodutiva e terem lá os seus 360 quilos para poder inseminar. Então, a nutrição é muito importante e, lógico, para você ter um animal bem nutrido, um animal sadio, né? Ambiência, questão de a questão de baias, né? Que influencia bastante, instalação, questão de sanidade, né? Questão de protocolo vacinal, e o manejo, por fim, você ter pessoas responsáveis para trabalhar com isso, né? E isso é um fator que influencia muito. E tem que ter capricho, tem que ter pessoa responsável que abrace assim a criação e fale assim, não, isso aqui é meu, eu vou cuidar como se fosse meu. Aí sim, aí o negócio vai para frente. Esse podcast é patrocinado pela VetPharma. A VetPharma é parceira Elanco, empresa global de saúde animal que desenvolve produtos para tratar e prevenir doenças em animais de companhia e produção. Para mais informações, acesse elanco.com. Então, Johnny, vamos falar um pouco sobre a idade em que os animais atingem a puberdade. Quando elas atingem, eu já posso inseminar? Quais são os critérios? Boa pergunta, Roger.
Então, a idade em que elas atingem a puberdade seria aí nos seus 8 e 9 meses. Entre 8 e 9 meses é a idade que elas começam a atingir a puberdade. Lógico, cada corpo reage diferente, né? Tem animais que começam aí com os 7, tem animais que tardam um pouco aí com os 9, mas é mais ou menos nessa faixa. E lógico, você ainda não pode inseminar, porque esses animais são muito novos. Então, se elas têm essa idade entre 8 e 9 meses, logicamente elas não vão ter também o peso ideal para inseminar. Então, tem que ter um peso ideal, tem que ter uma idade ideal para inseminar. Então, a recomendação aí para a inseminação, para a primeira inseminação, seria os 360 quilos e uma idade aí entre 11 e 12 meses de idade. Esse seria o ideal. Tá, e falando um pouco sobre essa parte da inseminação. Esperar abrir cio ou IATF? Qual o protocolo você tem usado aí na fazenda? Quais os resultados obtidos em relação à taxa de concepção? Então, Roger, é uma questão bastante crítica, né? Porque bastante produtor ainda trabalha com touro, né? E lógico, o touro ainda o pessoal usa, mas eu não recomendo trabalhar com o touro, né? Porque o que vai acontecer? Você vai ter o touro pesado demais, ele pode acabar montando em novilhas, pode acabar machucando novilhas, né? Que são mais livianas com relação ao touro. Pode acontecer um atraso de genética, transmitir doenças reprodutivas. Esse animal que emprenhou do touro, mais tarde ele pode ter uma distocia na hora do parto, retenção de placenta. Então, bastante fator que acaba influenciando na questão do touro. E você pode esperar abrir cio natural, fazer a inseminação artificial, ou você pode induzir esse cio com 2 ml de PGF2-alfa, que dependendo em que esse animal está ciclando, ele vai entrar em cio aí em até 72 horas, mais ou menos, dependendo da fase em que ela está ciclando, né? Ou você pode usar o protocolo de IATF, né? O protocolo de IATF eu recomendo o COSINC, com 5 dias de dispositivo. O protocolo completo é com 8 dias. O COSINC é um protocolo pensado especificamente na fisiologia da novilha. É um protocolo idealizado pelo professor Fábio Lima, e ele traz aí uma taxa de concepção de 60% em novilhas. É um protocolo muito bom. A gente começa aí no primeiro dia com um implante de P4. Eu recomendo também que esse implante seja esterilizado, bem esterilizado. Tem bastante propriedade que ainda não tem o autoclave, né? Mas eu recomendaria que esse implante passasse por um processo de autoclave. Por quê? O processo de autoclave vai aquecer esse objeto a uma temperatura de 121 graus Celsius. É calor com umidade. Então vai esterilizar, vai matar todas as bactérias e esse objeto vai estar, no caso o implante, vai estar totalmente limpo para você colocar em novilhas. Por que tem que esterilizar? Porque você já usou esse implante em outros animais. Aí que vem o X da questão. Recomendo também que use o implante de terceiro uso, né, em novilhas, porque as novilhas elas precisam de pouco hormônio para induzir um cio, né? Com relação às vacas não. As vacas elas têm que produzir leite, então elas estão focadas no leite, então elas precisam de uma dose maior de hormônio para induzir o cio. Já as novilhas não, então eu recomendo que use o implante autoclavado para induzir esse cio das novilhas no primeiro dia do protocolo, com mais 1 ml de GNRH. 5 dias mais tarde você faz aí a retirada do implante com mais 2 ml de PGF2-alfa. Um dia mais tarde você faz mais 2 ml de PGF2-alfa. E aí no 7º dia esses animais todos vão entrar em cio. Todos não, né? Quase a grande maioria. E no 8º dia você faz a inseminação artificial em tempo fixo com mais 1 ml de GNRH. Esse é um protocolo pensado na fisiologia da novilha que garante aí 60% de concepção. Legal, voltando um pouco aí nessa parte do cio, cara, tem
um grande tabu aí, é uma das coisas que a gente recebe bastante pergunta lá na página da Call Training no Instagram. Como fazer esse monitoramento, John? Quantas vezes por dia? Qual o melhor horário? Dá umas dicas aí pro pessoal que tá ouvindo. Então, realmente, essa é uma pergunta que aparece bastante, né? Então, eu recomendo aí que façam a visualização de cio em novilhas pelo menos 3 vezes por dia. Na primeira visualização aí entre o período das 6 e 7 da manhã, né? Porque o animal que entrou em cio durante a noite, geralmente ele está aceitando monta de manhã, então você já vai anotar esse cio. Outra coisa, caneta e papel na mão, isso é essencial, não pode faltar para você anotar o brinco do animal que está em cio, né? Ah, se você não está usando caneta, dali a pouco se esquece do animal que entrou em cio. Você ia anotar no caderno, mas esqueceu, daí você já foi fazer outra coisa, dali a pouco perdeu o cio, esse animal vai chegar vazio no dia do diagnóstico. Então, caneta e papel na mão é importantíssimo. A segunda visualização de cio eu recomendo que seja entre 1 e 2 da tarde, porque geralmente esses animais já se alimentaram pela manhã. Então, o que que acontece? Eles vão deitar e vão ruminar. Então, quem não está em cio, quem está prenhe ou às vezes não está na fase de cio, geralmente está deitado ruminando quietinho ali. Mas quem está em cio, geralmente está de pé, está incomodando as outras, está aceitando o monte, está montando. Então, esse horário aí é um horário muito bom para pegar cio também. E o último horário aí seria entre 4 e 5 da tarde, que é um horário também que você pode pegar um cio que começou aí nas 2, 3 da tarde, você já pode pegar esse cio aí para inseminar no próximo dia aí. Você perguntou aqui também das ferramentas, né, de monitorar o cio. Então, hoje em dia tem uma fita que você coloca na interseção entre as vértebras sacrais e as coxígenas, né, na região do rabo do animal ali, que o que essa fita vai fazer? Ela funciona como se fosse uma raspadinha. Então, o animal que está em cio vai aceitar a monta, certo? E esse animal que vai montar vai raspar essa fita, porque ela funciona como se fosse uma raspadinha. Então ela sai essa tinta com o atrito do pelo. E por baixo dessa tinta, que geralmente é cinza, tem uma cor vermelha, que vai facilitar a tua visualização de cio. Então a gente usa essa técnica da fita. Em algumas propriedades eu já vi o pessoal usar bastante a técnica do chalk, né? Que é nada mais do que você pintar essa região do sacro aí, das vértebras coxígenas, você pintar com o bastão. E o que vai acontecer? Esse animal que está em cio, que está com essa região pintada, vai aceitar monta. E vai acabar sendo borrado tudo com esse bastão, esse bastão de cor. Só que é uma questão bastante complicada, porque você tem que dar mais atenção ainda para as novilhas. Porque se chover, se o animal ficar exposto à chuva, essa tinta vai acabar borrando e você vai achar que é um cio. Na verdade, não é. Então, eu recomendo a fita. A fita é uma técnica muito boa para visualização de cio. A fita é o canal. Boa, Johnny. Seguindo essas dicas aí é sucesso. E no Isso teu aí. ponto de vista, cara, quais são os principais pontos para se obter êxito no manejo das novilhas? Então, Roger, é que nem eu falei agora há pouco ali, né? Então, ambiência, nutrição, sanidade e manejo. Esse é o ponto-chave para você obter o êxito na criação de novilha. Pessoas bem treinadas, que sabem o que estão fazendo, porque não adianta você falar para a pessoa fazer tal medicamento sem ela saber para que funciona aquilo, para que serve aquele medicamento. Então é bom a pessoa saber o que ela está fazendo, para que ela está fazendo, o que aquilo vai fazer fisiologicamente no animal. Então esse é um ponto chave também. Pessoas que estejam determinadas a crescer com a fazenda, entendeu? Porque tem muita pessoa hoje em dia que está ali por tá e está vendendo hora. Não. Você tem que achar pessoas que realmente estejam comprometidas, que vistam a camisa da fazenda e fale assim, não, isso aqui eu vou cuidar como se fosse meu,
e eu vou dar ideia, vou tentar fazer assim, isso aqui é legal e tal, vamos levar essa ideia, vamos ver se dá certo, vamos fazer esse experimento aqui e tal. Então é assim, cara, eu acho que esse é o êxito, não tem feriado, não tem domingo, não tem final de semana, é dedicação, dedicação é o ponto-chave, determinação, nutrição dos animais também, isso influencia muito. A nutrição é o ponto-chave também, porque você tem que ter animal bem nutrido para gerar uma fisiologia que faça gerar um cio, ou você tem que ter animal bem nutrido para gerar uma gestação. Outra coisa, ambiência, você tem que ter instalação boa para esses animais se adaptarem com essa instalação, para eles ficarem confortáveis nessa instalação, água limpa, uma água que você possa beber, né? Você vai, olha no coxo, já vi em muita propriedade também o coxo de água sujo, uma água suja. Então, o animal não vai querer tomar aquela água, mas ele precisa daquela água. Às vezes o animal se obriga e acaba, às vezes, tendo uma doença por conta daquela água. Então, é legal você ter uma água limpa, uma água que você possa beber. Esse você pode pegar de exemplo aí, para você ter uma água limpa de qualidade. Eu acho que esses são os pontos-chave, sanidade também, né? Você fazer a criação com capricho, fazer aquilo crescer. Isso é o ponto-chave da criação, viu? Legal. Aproveitando um gancho aí que você comentou no começo dessa resposta aí, falando sobre medicação correta e tal, queria deixar aqui um gostinho de quero mais para os ouvintes aí. O pessoal da Caltraining está desenvolvendo uma jornada aí de lives e um material super bacana de farmacologia aplicada na bovinocultura. Sigam e fiquem atentos às páginas que vai ser, tenho certeza que o pessoal aí de medicina veterinária vai achar fantástico esse material e toda essa jornada que está vindo pela frente. Então fica aí o lembrete já de antemão. Se você busca rapidez e maior eficácia no tratamento da tristeza parasitária, procure pelo Ganazeg da Elan, disponíveis em todas as lojas parceiras. Para mais informações, procure o time Vetfarma ou acesse elanco.com. Johnny, estamos chegando ao fim aí desse episódio, cara. Queria agradecer você imensamente por ter participado conosco, por ter emanado conhecimento, compartilhado com todos os ouvintes aí toda essa sua bagagem e os segredos do sucesso nessa sua profissão. Espero poder contar contigo aí mais vezes para a gente gravar mais episódios sobre diversos assuntos aí. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço, Roger, pelo convite de participar desse podcast excepcional da Connection. Eu fico muito contente. E é isso aí, é a troca de conhecimento. Isso aí é uma coisa muito boa que ninguém vai tirar da gente, viu? Muito obrigado, agradeço de coração. Valeu, cara. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi editado por Anderson Stavik, designer, editor de vídeo e editor de áudio. Quem quiser entrar em contato, os links das redes sociais estão na descrição. Eu sou o Roger Gomes. Valeu, pessoal. Fiquem atentos às nossas redes sociais, às novidades que vem por aí. Um abraço e até a próxima.